O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra sem os quais não existiria a vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? A Embrapa Solos sabe. O estudo dos solos do Brasil começou efetivamente no início do século XIX, quando Dom João instaurou diversos espaços de estudos, como o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, além de escolas dedicadas a estudos das áreas de medicina, agricultura e botânica, a fim de transformar a antiga colônia em sede da monarquia. Ao associar o estudo de solos ao estudo de pragas que atacavam lavouras, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, denominado pelo rei como Horto Real, deu passos importantes no desenvolvimento da ciência no Brasil. Em seu patrimônio arbóreo, foi instalado em 1918 o Instituto de Química Agrícola, órgão de onde se originaram, depois da sua extinção, as 3 unidades da Embrapa existentes no Rio de Janeiro: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Embrapa Solos. A Embrapa Solos é um centro de pesquisa básica e aplicada relativa ao conhecimento e ao uso sustentável dos solos brasileiros. Referência na área de ciência do solo no Brasil, a Embrapa Solos estabelece desde sua criação normas e critérios para avaliação, classificação e interpretação de levantamentos de recursos naturais e avaliação e aptidão das terras e recuperação dos solos. A missão da Embrapa Solos é desenvolver pesquisas e inovação para o uso sustentável dos solos no Brasil. Mostra que nós vamos estudar solos. O que a gente sabe sobre os solos? Nós iremos ver o conceito, a formação, a composição, os tipos e a agricultura. Para dar início, vamos ver os conceitos do solo a partir de várias teorias. Nós temos, a partir da mineração, o solo, ele é um detrito que deve ser removido e separado dos minerais explorados. Para a ecologia, ela vê o solo como um sistema vivo, composto por partículas minerais e orgânicas, que possibilita o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Para a geografia, em particular a pedologia, o solo corresponde à parte natural e integrada à paisagem, que dá suporte às plantas que nele se desenvolvem. A agronomia, ela define o solo como um meio natural, no qual o ser humano cultiva plantas, interessando-se pelas características ligadas à produção agrícola. O solo, como podemos observar nesta imagem, ele é uma camada superficial e mais fina da crosta terrestre e é indispensável para a manutenção da vida na Terra. O solo ele pode ser dividido da seguinte forma: os dois aqui,
materiais inorgânicos são aqueles formados a partir da desintegração de uma rocha, partícula de rocha. E os materiais orgânicos são formados a partir da decomposição de uma matéria orgânica, como, por exemplo, os humus. A formação do nosso solo, ele se dá da seguinte forma. Na imagem 1, na 2 e na 3. Este processo aqui, o número 1, ele tem um agente responsável. Chuva, vento, ocorre a erosão e faz a alteração. O que nós temos é que o vento e a água, eles sempre serão os agentes erosivos, que mais contribuem para que a desagradação das rochas ocorra. A água ela dissolve certos minerais, fragilizando-os e assim degradando. Nós temos na imagem 2, aqui nós temos já o formato do solo, neste topo, a partir da base que é a rocha-mãe. Nós temos pequenas plantas, água, micro-organismos e elementos minerais. Nas fraturas, acumulam-se fragmentos e elementos minerais, resultantes da degradação dessa rocha. Também se instalam alguns seres vivos, como as plantas, os cujas raízes alagam as fraturas, contribuindo para a desagregação da rocha. E na terceira, ela está composta já por camadas, como podemos observar no lado direito da imagem. Nesta imagem, nós temos restos de seres vivos, humus, e o solo vai estar dividido em horizontes. Nós temos o horizonte 0, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C, e na base, a rocha-mãe. Este solo aqui, ele é considerado um solo maduro, porque ele já está sendo constituído por várias camadas. E estes horizontes situam-se sobre a rocha-mãe, que é a rocha a partir da qual formou o solo. O solo, tanto a rocha-mãe, para a transformação de solo, se faz necessário o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo químico. O intemperismo físico vai ocorrer a variação de temperatura, que no caso será a ação do gelo e a ação dos ventos. Biológico é aquele que tem os líquidos e bactérias de músculos, e o químico é a água da chuva. Com esse intemperismo, nessa primeira imagem, ele vai fazendo um processo de transformação da rocha até que forme, na qual nós temos as plantas aqui, o solo formado. Neste solo formado, na primeira imagem, nós temos a rocha-mãe, aqui nós temos os musgos, aqui nós temos as ervas e pequenos arbustos, aqui nós temos o matagal com arbustos e aqui nós temos os pinheiros abertos. Então, a decomposição e a formação do solo se dá pelo intemperismo de uma rocha. Para que ocorra o intemperismo, nós temos que observar a imagem 1, a 2, a 3. Na 1, o intemperismo a partir das águas. Na 2, o intemperismo a partir do gelo. E na 3, o intemperismo já está ocorrendo, que é a fragmentação da rocha, como podemos perceber, a separação da mesma. O intemperismo físico, ou fragmentação da rocha, ocorre quando as rochas são degradadas pelos agentes físicos, como podemos observar. O intemperismo químico, ou decomposição das rochas, acontece quando os minerais que as constituem sofrem alterações em suas composições. Olha um exemplo na primeira imagem e na segunda imagem. Aqui nós temos o intemperismo químico,